Joelson, falamos ao vivo do Parque da Floresta Fóssil, aqui na zona leste de Teresina, um dos principais patrimônios naturais do Piauí. Aqui, Joelson, nós estamos literalmente diante da história, mas não da história do homem, mas da própria terra. Há aproximadamente 280 milhões de anos, Joelson, esses troncos hoje fossilizados eram parte de árvores. Esse aqui, por exemplo, tem quase a minha altura, 1,60 m, sem salto. E há cerca de 250 milhões de anos, Joelson, essas pedras se formaram ao longo da bacia sedimentar dos estados do Piauí e do Maranhão. O que acontece aqui em Teresina, Joelson, é um fenômeno muito raro de ser visto no mundo. É a situação de ter pedras, troncos de árvores petrificadas tão próximos de áreas urbanas só acontece no Brasil, no Rio Grande do Sul e lá nos Estados Unidos. Por isso essa floresta, a Floresta Fóssil aqui no Piauí, é considerada tão importante. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico está muito preocupado com a Floresta Fóssil. É que, Joelson, não há nem ao menos mais a cerca de proteção que delimitava o espaço de onde essas pedras poderiam ficar. Algumas, como essas aqui, Joelson, foram transplantadas, retiradas do local de origem, lá às margens do Rio Poti, e foram trazidas para cá, bem próximo à Avenida Raul Lopes, o que, de acordo com os especialistas, não seria recomendado. Outro problema verificado aqui, Joelson, é que as pedras, os troncos fossilizados, estão sendo vítimas de vandalismo, né? Algumas pessoas passam por aqui e desconhecem a importância disso para a história da humanidade, para a história do planeta Terra, e picham. E outro problema que foi registrado hoje pela manhã por nossa equipe é que algumas dessas pedras estão sendo quebradas e utilizadas em fogueiras. São muitas as fogueiras que nós localizamos aqui ao longo da Floresta Fóssil, às margens do Rio Poti. Vamos acompanhar a reportagem. A placa indica o caminho, mas o portão do Parque da Floresta Fóssil está fechado, bem diferente de toda a grade que cercava a área, que hoje já não existe mais. Os troncos fossilizados foram retirados do local original, transplantados para o meio do parque, o que deveria ser proibido. Algumas pedras estão pichadas ou foram quebradas, resquícios de uma época anterior à existência do homem no planeta, que aos poucos se perde. Como cidadão, a gente lamenta que uma realidade dessa, tão diferenciada, tão importante para a identidade cultural do teresinense, para as questões relacionadas ao desenvolvimento da cultura na cidade de Teresina, a questão da própria noção de pertencimento de uma sociedade, nós vemos que tem um estado, bastante degradado. Este é o único sítio paleontológico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico no país, porque é considerado importante para a cultura da cidade, um patrimônio natural do Brasil. Mas quem olha para o parque se surpreende com a falta de preservação, não há segurança para os fósseis, trilhas ou informações para os visitantes. Um sentimento de tristeza, porque assim, eu sou fiscal do parque e assim, eu faço monitoramento e fiscalização todos os meses eu estou aqui, e gostaria de frisar que o parque ele não é de responsabilidade apenas do IPHAN. A intenção é de ter uma gestão compartilhada. A área ela é da prefeitura. O IPHAN ele tombou e mesmo ele tendo tombado, ele não tira a responsabilidade da prefeitura cuidar, de gerir. Esses fósseis já estão aqui às margens do Rio Poti há aproximadamente 280 milhões de anos. São da chamada Idade Carbonífera. Os primeiros registros em livros foram feitos no início do século XX. De acordo com o IPHAN, hoje são aproximadamente 60 fósseis catalogados. O que acontece em Teresina hoje é muito raro de se ver. Apenas no Rio Grande do Sul e nos Estados Unidos, troncos de árvores petrificadas ficam assim tão próximos às áreas urbanas. O problema é que no Piauí todo esse patrimônio histórico e natural está ameaçado pela ação do homem. Ao longo da Floresta Fóssil, os arqueólogos encontraram muitas fogueiras feitas com os troncos fossilizados. A fogueira, além dela causar incêndio na época de seca no parque, ela também, as pessoas que fazem isso, elas utilizam, às vezes elas pegam material fóssil. E o fogo, ele acaba quebrando a peça, ou seja, a gente perde esse material. São 3 parques que compõem a Floresta Fóssil. Um novo acordo de cooperação entre o Instituto Federal do Piauí e o IPHAN promete resolver os problemas em no máximo 2 anos. Primeiramente vai ser feito um levantamento, tá? Tanto da fauna quanto da flora local. Serão feitos também análises do solo e das rochas.
E com relação à quantidade de fósseis que tem no parque, será feita uma atualização do georreferenciamento. O trabalho promete ser delicado e demorado. O acordo é para a gestão do parque, né? Para a implantação do parque, para as atividades de pesquisa, para as atividades de manutenção, né? Para todas as ações de educação patrimonial. Né? Todo esse trabalho é que o acordo está visando essas ações. Essa é uma situação realmente considerada muito preocupante, muito delicada pelos profissionais do Instituto do Patrimônio Histórico aqui no Piauí. O Parque da Floresta Fóssil, Joelson, além desses troncos de árvores petrificados há cerca de 280 milhões de anos, possui uma vasta riqueza, várias árvores de várias espécies, e qualquer pessoa pode entrar aqui em qualquer horário do dia. As pedras podem ser retiradas e não há nem ao menos, de acordo com o IPHAN, o cuidado para saber exatamente quantas pedras tem, onde elas estão e em que situações e como é que poderia ser feito para amenizar esse problema. A Prefeitura de Teresina, Joelson, é responsável pela manutenção do parque. Em nota, a Prefeitura garantiu que vai investigar todas as denúncias apresentadas e que vai tomar todas as medidas cabíveis para a preservação do patrimônio do Parque da Floresta Fóssil. A Prefeitura diz ainda em nota que lamenta a falta de conscientização de algumas pessoas em relação ao parque, que insistem em pichar essas pedras, esses troncos de árvores petrificados. Agora voltamos ao estúdio. Joelson.